queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, meu nome é Larissa Chaves, estamos aqui com vocês pela primeira vez hoje e vamos realizar um estudo sobre um tema tão importante, o poder da fé. Mas antes mesmo que possamos fazer a leitura de alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos muitos apontamentos sobre essa lição, vamos nos recolher um pouquinho, fazer a nossa oração, elevar a nossa vibração para que o nosso coração, a nossa mente estejam mais receptivos. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor da vida por tantas bênçãos, tantas oportunidades de crescimento. No meio deste turbilhão que o mundo vive, que bom ter o conhecimento da vida imortal, da fé, saber que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, que nenhum sofrimento, nenhuma dor deixam de ter um aproveitamento na nossa caminhada, de nos fortalecer para o porvir. Que possamos, Senhor Jesus, estar receptivos nesse instante, com as nossas mentes, com os nossos corações abertos à boa semeadura, que possamos escutar cada uma das palavras do Teu Evangelho, com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, e colocar em prática no nosso cotidiano todo o aprendizado. Seja conosco, adentra os nossos lares, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, nós estamos aqui com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito importante, todo o livro, né, muito importante, mas esse é um capítulo que eu tenho um apreço especial, porque é um bálsamo, é uma medicação para as nossas necessidades nos momentos de aflição, de conturbação, como esses dias que vivemos na atualidade. Então é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E nós estamos com a incumbência de estudar o poder da fé. É logo a mensagem de início. Allan Kardec colocou aqui um trecho que ele extraiu do Novo Testamento, uma passagem muito interessante, que é um momento, inclusive, em que Jesus ele havia subido ao monte, no momento em que as pessoas estavam reunidas em Jerusalém para a festa das tendas ou dos tabernáculos, né? Um momento em que os judeus se direcionavam e tinham nessa rememoração daquela época em que foram peregrinos, em que caminharam muito tempo, muitos anos pelo deserto e então habitaram tendas. E então nessa festa dos tabernáculos, a festa, essa rememoração, né, todos esses preceitos e rituais acontecendo, e é exatamente nesse contexto em que Jesus sobe e nós temos aquela outra passagem muito conhecida, muito estudada, que é o momento da transfiguração, quando Jesus estava ali com alguns dos seus discípulos e acontece aquela passagem da transfiguração. Então é interessante o simbolismo que a gente também pode encontrar antes mesmo de chegarmos à passagem que é o nosso objeto de estudo hoje, que é uma coisa que acontece inclusive muitas vezes em passagens do Evangelho, que é Jesus em contato com a multidão, em contato com a horizontalidade e outros momentos em que Jesus se eleva, em que Jesus verticaliza para o contato com o Pai, com um contato mais direto, porque a verdade é que um espírito como Jesus, um espírito já purificado, um governador espiritual, ele estava em contato com Deus, em contato com o seu self, com o seu eu profundo o tempo inteiro. Diferente da maioria de nós, no patamar evolutivo em que nos encontramos, ainda tão imperfeitos, ainda tão arraigados às nossas paixões, às nossas inferioridades, em que se nós não reservarmos um tempinho para verticalizar, nós passamos um bocado de dificuldades, não é verdade? Mas nós sabemos também que
todos os símbolos, todos os passos, tudo que Jesus fez questão de testemunhar e que ficou registrado pelos evangelistas, não era um ensinamento necessário a Jesus. Né? Tudo que Jesus fez e tudo que Jesus demonstrou é ensino para a nossa necessidade, para cada um de nós. Jesus não estava ali exemplificando algo cujos necessitados fossem espíritos já purificados, senão ele teria dado outra espécie de lição. Por mais que fosse ali a expressão da verdade, a expressão das leis divinas em tudo o que ele disse, mas digamos que ele estava ali dizendo para cada um de nós as primeiras letras do alfabeto para seres com as nossas necessidades. Então, nessas expressões de materialidade, horizontalidade, né, a intimidade com as pessoas, a própria sociabilidade, porque Jesus ia à casa de pessoas às vezes mal vistas, né, como aconteceu com Zaqueu, que era mal visto entre o seu povo para poder ali estar, né, adentrou a casa de Zaqueu, como fez também em outros momentos em que Jesus se aproxima da multidão. Ele não estabelecia uma barreira, ele não ficava num pedestal. Não, ele descia de qualquer pedestal, se misturava à multidão, era tocado por essa multidão, nos falando dessa aproximação, dessa humildade, desse contato, dessa igualdade, dessa lei de fraternidade. Todas as vezes que nós nos sentimos apartados, nós estamos no orgulho, na separatividade. Jesus vem nos falar dessa necessidade de contato, de se sentir igual, de se sentir parte, de se sentir irmãos. Mas ele também vai nos demonstrar a outra necessidade, que é a necessidade de recolhimento. De em alguns momentos, nos separarmos da multidão, não porque sejamos superiores, não porque queiramos um distanciamento, como se aqueles imperfeitos e nós, os bonzinhos. Não se trata disso o ensino. O ensino é: sou igual, faço parte, são meus irmãos, mas tenho necessidade de comunhão com o Pai. Tenho necessidade de recolhimento, tenho necessidade de silêncio para aurir forças, ensino, intuição, inspiração e retornar ao convívio com os meus irmãos. E é por isso, então, que nós teremos esses momentos de verticalidade em que Jesus, mesmo conseguindo estar em contato com Deus a todo instante, vem nos falar que nós temos essa necessidade de um contato mais estreito no recolhimento, para aurir forças, para nos abastecer na fonte de toda sabedoria, de todo amor, de toda fé, de toda confiança, que é o nosso Pai Celestial. E então, Jesus se aparta da multidão, sobe ao monte, acontece o momento da transfiguração, e é exatamente quando Jesus desce do monte, quando Jesus volta à multidão, que acontece a passagem que nós estamos estudando aqui hoje, que é essa passagem bastante conhecida, quando ele chega ali e vem o pai a palavra usada aqui é lunático, que é a forma de se referir à época aos loucos, né, as pessoas consideradas loucas, e podiam ter muitas causas para isso que era considerado a loucura da época, né, a loucura ainda hoje tão pouco compreendida pela maioria. E esse lugar do diferente, esse lugar daquele considerado lunático, não sabemos ao certo, olhando de fora, qual poderia ser a causa disso. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, quando ela vai falar do Evangelho à luz da psicologia profunda, ela vai nos trazer alguns bastidores desse caso em específico. E ela vai nos dizer que o caso desse lunático era uma obsessão que já estava num caso de subjugação, né? Então, existia ali um pai desesperado, possivelmente a comunidade já devia conhecer aquele garoto considerado lunático, já devia conhecer, né, o sofrimento, o desespero do seu pai, não sabendo lidar com a situação. E é esse pai desse garoto que estava num processo de obsessão, segundo a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, é esse caso que é colocado assim que Jesus chega de novo à multidão, é o caso apresentado a Jesus.
Ele estava ali na companhia de alguns dos seus apóstolos e vem logo esse pai desesperado. E o mais interessante é que esse pai não só pede ajuda, como ele meio que entrega a situação dos discípulos de Jesus, porque ele diz, olha só, meu filho, ele cai de noite, ele cai de dia, ele tá assim, ele tá assado, e é o seguinte, eu já apresentei o meu filho para os teus discípulos, eles não puderam curar. Como se o pai dissesse assim, é um caso tão grave, é um caso tão desesperador, que eu já estou cansado, já pedi ajuda a um, já pedi ajuda a outro, ninguém consegue curar o meu filho, ninguém consegue fazer nada pelo meu filho. Era um pai desesperado, um pai que ansiava uma solução para aquele padecimento. E Jesus, então, e aí a gente pode voltar, né, aos bastidores apresentados por Joana de Ângeles. Ela vai dizer que Jesus, através do seu magnetismo, através de uma doutrinação pelo pensamento, ele vai dizer àquele espírito que subjugava aquele jovem que se afastasse. E então todo um diálogo, né, toda uma conversa se desenrolaria naqueles bastidores espirituais, e Jesus certamente consegue realizar através dos seus fluidos magnéticos, através do seu ser tão purificado, com tanto amor, capaz de ao mesmo tempo ser enérgico e amoroso, que para nós ainda consiste num desafio muito grande. Eu costumo dizer que eu mesma, quando eu estou muito assim entregue ao amor, parece que eu vou ficando tão mole, que eu perco a energia. E quando ao mesmo tempo eu estou muito entregue à energia, eu acabo ficando muito rígida e acabo perdendo a doçura e a amorosidade. É um desafio, especialmente no campo da educação, da evangelização dos nossos sobrinhos, dos nossos evangelizandos e especialmente dos nossos filhos, conseguirmos equilibrar a firmeza e a gentileza, o amor e a energia. Jesus era, digamos assim, o parâmetro ideal desse equilíbrio, e é isso que ele vai utilizar aqui. Ao mesmo tempo que nós poderíamos dizer que ele expulsou aquele espírito, mas não se trata de expulsar como nós pensamos numa expulsão, porque quando a gente aqui na Terra costuma expulsar alguém, usamos apenas a energia e esquecemos do amor, da gentileza, do cuidado. Jesus, expulsando um espírito, enxerga também nesse espírito um irmão mais novo em evolução, um irmão necessitado, um filho de Deus. Então ele não se compadece só do lunático ou só do pai do lunático. Ele se compadece também de todo aquele que está em erro, de todo aquele que está no dito pecado, de todo aquele que está no equívoco ou na iniquidade. Então, se por um lado ele expulsa o espírito para que o lunático, o garoto, voltasse a si, à própria consciência, né, tivesse ali o direcionamento dos seus pensamentos e das suas atitudes de volta, saísse do processo de subjugação, por outro lado, certamente que aquele espírito foi acolhido, foi orientado também. E aí eu queria falar para vocês a grande questão, né, que é o grande conflito, digamos assim, o clímax dessa questão, que é, no mesmo instante o garoto ficou são, e os discípulos em particular vão falar com Jesus. Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus. Por causa da vossa incredulidade. Em outras traduções também aparece como por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. E em seguida a essa passagem nós encontramos então os comentários do nosso codificador Allan Kardec sobre o sentido dessa passagem, né? E sobre o sentido da fé propriamente dita, também expressa nessa passagem. E a primeira coisa que ele vai nos dizer é que
o sentido que ele buscaria aqui interpretar essa passagem no que se refere a essas montanhas que a fé tem a possibilidade, tem a capacidade de transportar, não seria um sentido material, de realmente tirar a montanha de um lugar e colocar a montanha em outro lugar, mas que seria no sentido moral. E aí, no sentido moral, quais seriam, ele nos pergunta, essas montanhas que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, tão pequenininho é um grão de mostarda. Quem quiser pode procurar na internet, se nunca viu, um grão de mostarda. É realmente um grão muito pequenino, mas cuja árvore vai se desenvolvendo frondosa. Então Jesus utiliza esse símbolo para dizer, mesmo que a sua fé seja muito pequenininha, mas se for a verdadeira fé, a verdadeira confiança, a verdadeira entrega a Deus, a verdadeira fidelidade, essa fé se desenvolve frondosamente e tem a capacidade de vencer montanhas. Que montanhas são essas no sentido moral? É o que Kardec nos diz a seguir. E ele nos informa que essas montanhas são os obstáculos, são as dificuldades, são exatamente todas as barreiras que enfrentamos no mundo como o nosso. E ele vai dizer muitas coisas aqui, muitas dificuldades, muitos desafios, problemáticas que podem simbolizar essa montanha cuja fé vai transportar de um lugar para o outro. Mas eu gostaria de convidar cada um que está aqui nos assistindo, nos acompanhando nesse instante, que busque pensar nas próprias montanhas que a vida colocou à sua frente. Porque existem montanhas muito específicas que cada um de nós tem sido chamado através da fé a transportar, a vencer, a ultrapassar. Montanhas que podem, talvez na tua vida ou na minha vida, aparecer como aquele obstáculo material mesmo, no sentido da escassez, da falta do necessário, da falta do emprego, ou da crise econômica, quando até pessoas que teriam, através de um concurso público, uma certa certeza do salário e de repente ficam meses com esse salário restrito, sem isso, sem aquele complemento, sem aquele outro, pessoas que trabalham como autônomos ou comerciantes e que diante das exigências do momento acabam tendo todas as suas reservas liquidadas, extintas e que então estão ultrapassando ou buscando ultrapassar diariamente essas barreiras materiais da escassez. Talvez, meus amigos, a sua montanha, a montanha da sua vida, seja no âmbito dos relacionamentos afetivos. Talvez esse seja o obstáculo que você já esteja até cansado de tantas vezes se encontrar com ele. Seja no relacionamento que existe e é muito difícil, muito doloroso, da incompreensão, da sensação de não ser amado como se gostaria, da sensação de que todo o carinho, toda a paixão se extinguiu, ou talvez porque você sequer tenha experimentado ainda como desejaria essa sensação de paixão, de carinho, do verdadeiro amor, por assim dizer. Então eu não sei pelo que você está passando, não sei se foi um familiar seu que desencarnou e você não consegue vencer a saudade, não consegue continuar nos dias seguintes com a vida que levava antes, tamanho buraco que essa ausência deixou na sua caminhada. Vivemos num mundo em que poderíamos passar toda a tarde aqui, apenas relatando possíveis obstáculos, possíveis desafios. Um planeta como o nosso, de provas e expiações, que caminha passos muito lentos num processo de transição para um planeta de regeneração, que também é um estado transitório, também é um momento que continuamos transitando para um estado melhor, nos regenerando. Nós poderíamos encontrar muitos outros obstáculos com os quais
cada um de nós aqui nos identificaríamos, porque não há, Leon Denis falará isso em muitas das suas obras, não há na Terra ninguém que não tenha experimentado, esteja experimentando ou venha a experimentar a visita da dor. É algo absolutamente democrático essa professora em nossas vidas, e a maior parte dos obstáculos, das montanhas que temos a ultrapassar nessa existência, se apresentam como um dos matizes da dor em nossa vida, da aflição, do luto, do desespero, da ausência, ou mesmo dos desafios rotineiros no trabalho, na convivência, do estresse, da ansiedade, da angústia. Talvez o obstáculo esteja em nós mesmos, na dificuldade em nos transformar, na dificuldade em nos apresentarmos menos raivosos, menos ansiosos na convivência com o outro. Mas o fato é que para todos esses obstáculos que tenhamos pensado nesses minutos aqui, Allan Kardec nos dirá, apoiando-se nessa passagem evangélica que estamos estudando, que para todos eles a fé é um verdadeiro antídoto, é um verdadeiro medicamento muito eficaz. Por quê? Porque a fé, a confiança em nós, a confiança em algo superior, que você pode chamar do nome que você quiser, contanto que você sinta isso como uma verdade e não apenas como uma teoria, é capaz de nos proporcionar a verdadeira confiança, perseverança, lucidez no combate diário, a certeza de que o melhor está sempre acontecendo, o que é absolutamente diferente de presunção. Também nos alerta o codificador, porque é muito diferente a pessoa ter aquela presunção de que o que ela acha que é o melhor, a forma que ela decidiu vencer o obstáculo ou transpor as montanhas é o melhor. Isso é absolutamente diferente daquela confiança calma, paciente, de que o melhor está acontecendo, de que você está fazendo a sua parte. Então a parte que é de Deus, a parte que é da espiritualidade, você consegue entregar a quem é de direito, sabendo que Deus, sabendo que a espiritualidade superior tem maiores possibilidades do que as nossas. Então, em geral, a parte que nos é confiada no trabalho é uma parte muito simples. É uma parte que, por mais que nos pareça desafiadora, temos a total capacidade de realizar, de enfrentar, de testemunhar. Enquanto a parte entregue a Deus, a parte que não nos cabe, aquela que não adianta nos preocuparmos porque não está ao nosso alcance, essa parte é sempre maior. Essa é a parte da fé, da confiança, da entrega. Então a fé, ela caminha num duplo aspecto. Se por um lado precisamos realizar o que nos cabe, não adianta apenas deixar o barco ao léu, há uma parte que nos cabe, precisamos identificar a parte que nos cabe, realizar a parte que nos cabe. E precisamos identificar a parte que não é nossa. A parte que nos cabe aceitar, a parte que nos cabe entregar, a parte que nos cabe confiar, a parte que nos cabe trabalhar a ciência da espera, a ciência de aguardar, que é a paciência. E eu acho isso tudo tão bonito e casa tão perfeitamente com uma outra mensagem que está nesse livro aqui. Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, quando ele vai comentar no capítulo 9 sobre homens de fé. O trecho que ele está aqui comentando é um trecho de Mateus, do capítulo 7, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando Emmanuel vai comentar essa passagem,
ele vai comentar muitas coisas, né? Do quanto nós admiramos os primeiros cristãos, especialmente os evangelistas ou os apóstolos, como homens de verdadeira fé. E Emmanuel vai acrescentar assim: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque nós observaremos dois momentos na vida da maior parte dos primeiros apóstolos. Encontramos nessa passagem que estudamos sobre o lunático o momento em que alguns desses apóstolos que estavam ali convivendo com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, não conseguiam ainda colocar em prática tudo que Jesus ensinava. Não faziam, por exemplo, jejum e oração da forma necessária à doutrinação daquele tipo de espírito que estava subjugando o lunático. E por isso mesmo não conseguiram realizar aquela cura que Jesus viria a realizar. Então observem que Jesus está dizendo aqui assim, olha, não basta estar perto de mim, não basta dizer que me segue, não basta nem repetir as minhas palavras, não é suficiente apenas ler as palavras, repetir as palavras, mesmo que você repita com entusiasmo, que seja um palestrante, um escritor, que seja um médium, um dirigente, um evangelizador, não basta. Os homens de fé, eles precisam praticar. E onde nós praticamos? É naquele dia específico da atividade na casa espírita, quando lá podíamos ir? Ou mesmo naquele dia específico em que distribuímos a cesta básica, em que nos sentimos um pouco mais caridosos? Não. Também nesse dia. Mas a prática precisa ser diária, precisa ser cotidiana. Precisa ser dentro e fora dos templos religiosos, dentro e fora dos nossos lares, por onde quer que caminhemos. E assim nós perceberemos, por exemplo, como eu disse, dois momentos na vida dos discípulos, na vida daqueles apóstolos que conviveram diretamente com Jesus. Perceberemos momentos em que eles estavam tão perto fisicamente do Mestre e negaram, se enganaram, traíram, não curaram. E perceberemos que após a partida do Mestre, quando aparentemente estariam distantes, teriam perdido o Mestre, porque a sensação imediata, quando alguém que muito amamos parte no nosso coração e mesmo fisicamente, a sensação é que perdemos, mesmo que cognitivamente saibamos que não perdemos ninguém, mas sentimos dessa forma muitas vezes. E assim os apóstolos se sentiram abandonados, se sentiram solitários, até que Jesus vai reaparecer na ressurreição propriamente dita, depois vai reaparecer caminhando na estrada de Emaús, e então ficará alguns dias, dará orientações, reavivará a confiança, a fidelidade, a capacidade de transpor montanhas dos seus discípulos. E então, quando a gente estuda os Atos dos Apóstolos, ou mesmo obras mediúnicas como Paulo e Estevão, do benfeitor espiritual Emmanuel, nós percebemos um outro momento desenrolando-se, por exemplo, com Pedro, Simão Pedro, o pescador. Cefas, a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja, a sua comunidade. Nós perceberemos que, tão perto de Jesus, Pedro parecia ainda confuso, ainda parecia não ter consolidado em si a sua própria tarefa, não ter compreendido cada uma das palavras ditas por Jesus. Mas viria o momento em que ele estaria mais fortalecido, mais sábio, mais confiante
para cumprir o seu papel na prática, no dia a dia, na casa do caminho, ali a estrada de Jope, quando ele conseguiria, inclusive, aquele que era tão impetuoso, ser um símbolo de prudência, capaz de edificar a casa do cristianismo que jazia em seu coração, não nas aparências, não no desejo de agradar aos homens, mas no desejo sincero, na confiança sincera no trabalho do Mestre Jesus, na confiança sincera em Deus. Então ele vai conseguir, inclusive, conciliar os conflitos daquele cristianismo nascente entre Paulo com Tiago, os desafios vivenciados em relação aos fariseus mesmo após a partida do nosso Mestre Jesus. E assim também essa mensagem ecoa para cada um de nós. Se hoje sentimos ainda muita dificuldade em dar o nosso testemunho, em transportar as montanhas, os obstáculos das nossas próprias dificuldades, as nossas barreiras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, é que nos falta, como faltou algum dia aos discípulos, ouvir com atenção, introjetar e praticar, acima de tudo, a mensagem do nosso Mestre Jesus. Não interpretar o nosso bel prazer, os nossos caprichos, mas como essa mensagem precisa ecoar em nossos corações para que possamos ser cristãos, verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Então nós gostaríamos de deixar para cada um de vocês um pequeno poema, que é da benfeitora espiritual Alta de Souza, que nós tentaremos reproduzir alguns trechos em que ela diz assim, pela mediunidade de Chico Xavier: se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. E assim, queridos amigos, vamos então fechar os nossos olhos e agradecer, acima de tudo, a Deus, nosso Pai maior. Agradecer a Jesus, agradecer a todos os benfeitores espirituais que compartilham conosco mensagens de incentivo, de orientação e esclarecimento. Agradecer pela oportunidade da vida que nos é concedida, dos dias aqui na Terra para o nosso aprimoramento. Ensina-nos, Senhor Jesus, a importância de servir, de confiar, de entregar aquilo que não nos cabe, Mestre, de fazer a nossa parte. Estende as nossas vibrações desse instante aos leitos de dor, aos mais necessitados do que nós, aos corações angustiados que necessitam de consolo. Que possamos, Senhor, ser sirineus, ajudando nossos irmãos com as suas cruzes, ajudando cada um, que possamos encontrar pelo caminho com as suas próprias necessidades. E agradecemos por tudo, por cada dia, por cada bênção e até mesmo, Mestre, pelos nãos da vida necessários ainda ao nosso aprendizado. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos. Grande abraço a todos.